pensar a política e como tratar a questão da fundação do Estado moderno. A gente sabe que falar de política não é algo propriamente moderno. Política tem a ver com poder. Poder é algo relativo à capacidade. Há uma relação entre poder e autoridade. Autoridade de elevação de algum assunto, de elevação sobre algum tema. Bom, mas a gente sabe também que quando a gente fala de Estado moderno, a gente fala de ampliação da lógica de poder. E o que a gente sente hoje, sobretudo no paradigma democrático, é que a política está nos meios mais comuns da nossa vida. Onde a gente vai, parece que a política aparece. A gente está mergulhado em situações políticas, né? Talvez isso não tenha sido tão forte em outros momentos da história. Então, o fato é que é importante saber, mais ou menos, reconhecer as dinâmicas políticas e também saber reconhecer historicamente como os autores lidaram com o surgimento do Estado moderno e também com as situações políticas diferenciadas, os regimes políticos diferenciados, as disputas pelo poder. Vou falar aqui com o professor Pedro Vilas Boas Castelo Branco sobre algum método de analisar a política através de autores clássicos, né? A gente sabe que a gente pode fazer isso de diversas maneiras. Uma das maneiras que o professor Pedro vai aplicar a certos autores é em relação à observação sobre o conceito, o contexto histórico do autor, sobre a concepção antropológica, se os autores consideravam o homem bem ou mal, uma concepção epistemológica, como os autores formulavam a sua ciência, o seu saber, e bem como uma noção da direção, de como o Estado se forma. Por que isso é importante? Quando a gente recorre a esses autores antigos, a gente percebe que eles não só fizeram um diagnóstico sobre suas sociedades, mas eles também deram uma série de linhas que até hoje são importantes. Por isso que a gente recorre a Rousseau, Platão, Aristóteles, Maquiavel, Baudin, pela importância que eles projetaram sobre a nossa realidade política. Então, professor Pedro, por favor, toque nessas questões que envolvem, né, a fundação do Estado moderno, também isso que eu falei de como pensar a política, tendo em vista essa presença do poder e da política na nossa sociedade contemporânea. Em primeiro lugar, são muitos temas para tratar, e são temas muito controvertidos, porque há várias concepções a respeito do Estado, há várias concepções a respeito da sociedade, e o modo pelo qual os autores falaram do Estado é um modo muito diferenciado. Mas o fato é que, ao se falar de política, comumente se fala também do Estado. Mas o Estado foi assumindo várias características ao longo do tempo, e o Estado passou a ser pensado, na modernidade, o Estado passa a ser pensado de modo muito diferente. Então, seria interessante a gente falar de alguns autores para mostrar como foi a reflexão deles a respeito do Estado. Como uma das questões centrais, talvez, seja a respeito do surgimento do Estado, da fundação do Estado moderno. E aí há muita controvérsia, porque alguns autores atribuem, por exemplo, o surgimento da ideia de soberania, que é uma noção fundamental do Estado, atribuem normalmente a Jean Bodin, que escreveu a respeito do Estado no final do século XVI. Outros atribuem a fundação do Estado, ou pelo menos a fundação da política moderna, a Niccolo Maquiavel, que escreveu O Príncipe em 1513, e na mesma época também um outro livro chamado Os Discursos da Primeira Década de Tito Livio. Há também uma disputa com um outro autor importante, que é Thomas Hobbes, que é muito conhecido pela obra publicada em 1651, que é o Leviatã. O Leviatã é considerado por muitos a obra pioneira que inaugura a ideia de Estado moderno. Então seria interessante falar um pouco a respeito desses autores e responder a pergunta feita pelo Luiz, que trata da questão, que trata do fato de que, para falar do Estado, é importante primeiro falar do homem. Cada um desses autores apresentou uma certa imagem do homem, uma certa concepção da natureza humana, porque muitos, como é o caso, por exemplo, de Hobbes, como é o caso de Locke, como também é o caso de Rousseau, começaram a falar
do homem de uma situação pré-política, que era o estado de natureza, para falar do Estado. Como é que eu posso falar do Estado e dizer como deve ser o Estado se eu não sei como é o homem? Eu preciso conhecer a natureza humana para poder dizer como deve ser o Estado. Então, muitos autores pintaram retratos diferenciados a respeito do homem. Maquiavel foi tratado como um autor maquiavélico, mas Maquiavel não necessariamente era maquiavélico. Maquiavel tinha uma preocupação fundamental em garantir a estabilidade, a ordem, a previsibilidade, porque ele vivia num contexto histórico em que a Península Itálica era constantemente invadida pelos seus inimigos. Um governante mal conseguia ficar mais de 6 meses no poder. As cidades-estado da Península Itálica eram extremamente vulneráveis às invasões francesas, invasões inglesas, às invasões espanholas, e, além de tudo, elas lutavam e brigavam entre si. No caso de Maquiavel, também havia uma dificuldade na formação de uma unidade política, na formação de algo que ele denominou de Stato. E a ideia de Stato estava ligada a uma noção ainda uma noção patrimonial. A ideia de Estado como associação política vai ganhando densidade e importância a partir do pensamento de um conjunto de autores e também daqueles denominados de contratualistas, que vão pensar o Estado a partir de um pacto, a partir de um contrato, que não é outra coisa senão uma associação dos homens. Então, resumindo... Só rapidinho, é importante, eu até vou engatar uma pergunta, é importante até explicar, porque quando a pessoa percebe da primeira vez ou ouve da primeira vez essa noção de contrato, vem algo físico, algo objetivo, que em geral quando a gente ouve contratualistas a gente acha que é algo material, algo que realmente o ente político fez um contrato com a sociedade. Por mais que isso pareça figurativo, é importante salientar o caráter teórico dessa explicação e até os autores que referem-se a essa categoria de análise. Há uma miríade de autores que pensaram, preocupados em pensar o Estado e a sociedade. Como surgiu o Estado? Como surge a sociedade? E os autores modernos, e aí eu queria fazer uma breve digressão só para dizer que modernidade é um termo, um conceito carregado de sentidos, tem uma extensão semântica ampla, e é muito difícil definir quando começa a modernidade, se ela acaba. Mas por modernidade a gente pode entender alguns eventos que estariam no limiar da modernidade. Esses eventos poderiam ser designados pela Reforma Protestante, que ocorre no século XVI, a descoberta do Novo Mundo, a descoberta de outros homens em outras partes do planeta, e o advento também de uma ciência que tem como marco simbólico o aumento da capacidade do telescópio por Galileu Galilei. É um contexto extremamente fecundo no qual esses autores vão pensar o Estado não mais como um desdobramento natural. O Estado não é mais um desdobramento natural da família, da pequena comunidade política, tal como pensava, por exemplo, Aristóteles. O Aristóteles pensava sempre de modo holista, né, que uma parte não faz sentido dissociada do todo. O todo sempre se antepõe à parte. Logo, o Estado se antepõe à família, ao indivíduo, e o Estado é um desdobramento natural, um desdobramento natural das famílias, das comunidades, das aldeias, dos vilarejos. Os autores modernos vão recusar radicalmente essa tradição, sobretudo aristotélica, falando de uma situação uma situação hipotética na qual o Estado não existiria. Ele chama essa situação hipotética de estado de natureza. O estado de natureza é um estado pré-político no qual não há um poder capaz de manter a todos em respeito. Não há o poder de um governante que seja capaz de manter a ordem. Não há previsibilidade. Os indivíduos, primeiro que isso já é uma mudança, não são mais as famílias, não são os vilarejos, não são as comunidades.
os homens aparecem de modo individual, como átomos isolados, entregues à própria sorte, tendo a necessidade de estabelecer a defesa do seu próprio corpo. A ideia que está presente e extremamente enraizada no estado de natureza é a ideia de autoconservação, porque não há um terceiro capaz de garantir a minha proteção. Um dado importante dessa discussão do estado de natureza, como dizia o Luiz, que tem um caráter hipotético, é que, embora tenha um caráter hipotético, ele também bebe das situações históricas que estavam ocorrendo. O Estado moderno, ou o Estado pensado por Hobbes, ele nasce de algo bem concreto, que são os conflitos civis religiosos. Depois da Reforma Protestante, depois de algumas situações em que reis não reconhecem mais o poder universal do papado e se nomeiam chefe da própria igreja, depois também da tradução da Bíblia para a língua vernácula, como acontece quando Lutero traduz a Bíblia para o alemão, isso desencadeia a perda de uma unidade na Europa, que era a unidade da igreja cristã. E essa perda da unidade cria uma fragmentação e uma pluralidade de mundos, de deuses e de concepções a respeito do que seja justo. Isso vai gerar uma série de problemas. Então, esses autores vão pensar o Estado como uma situação, a situação anterior ao Estado, como estado de natureza, a situação em que os homens viveriam quando não houvesse um poder capaz de manter a todos em respeito. Agora, vale a pena salientar que o estado de natureza que aparece em Hobbes, em Locke, em Rousseau e outros autores tem uma configuração, tem características completamente distintas. O estado de natureza hobbesiano é um estado em que há uma permanente desconfiança em relação aos homens. É um estado em que os homens competem incessantemente com os outros em virtude dessa desconfiança. É um estado também no qual há um problema, que é o problema da natureza humana, que os homens são dotados de um excesso de soberba, de vaidade. Os homens são extremamente egocêntricos, umbilicais. Hobbes não falava em egocentrismo, mas falava na ideia de soberba, na ideia da vaidade. E não por acaso sua obra, o Leviatã, editada em 1651, retirava do livro de Jó, do Velho Testamento, a ideia de, estava escrito no seu frontispício, não há nada que se possa lhe comparar. Ele é feito de modo a não ter medo. E diante dele, o Leviatã, todos os homens se curvarão em virtude de sua vaidade e sua soberba. Então, o estado de natureza hobbesiano é um estado de desconfiança, de competição, é um estado em que prevalece um medo recíproco entre os homens. Antropologia negativa. É chamado de uma certa antropologia negativa. A imagem, o retrato que ele nos apresenta do homem, é um retrato que eu não diria necessariamente que o homem é mau. Vulgarmente, todos vão dizer que tanto para Maquiavel como para Hobbes, o homem é mau, o homem é egoísta, ele é vil, ele é invejoso. Mas me parece que o ponto fundamental desses autores é dizer que, ao pensar a política, é melhor pressupor a maldade humana. Aí há uma diferença sutil entre dizer que o homem é mau e dizer que é necessário pressupor a maldade humana. Isso dá uma ideia de uma antropologia, de uma antropologia específica voltada para o pensamento político. O que Hobbes, por exemplo, na verdade estava dizendo é que nós somos seres falíveis. Nós somos falíveis quanto à nossa capacidade cognitiva. Nós, por exemplo, em dado momento vemos um cavalo, em outro momento vemos um homem. Quando tentamos lembrar o que vimos, imaginamos que vimos um centauro. E podemos começar a rezar para esse centauro, acreditar no centauro. Então, Hobbes queria incutir no seu leitor a ideia de que há uma ignorância muito grande que prevalece, há uma falibilidade cognitiva, e os homens, diante dessa falibilidade e diante de paixões que fazem com que, paixões que levam à desconfiança, eles precisam de um limite externo. A ideia básica é que o homem não tem um limite interno que o permita se conter suas paixões, conter seu desejo de obter cada vez mais poder, conter a sua incessante
irrefreável competição diante de seus oponentes. Então Hobbes ele pensava, se o homem não tem um limite interno que seja capaz de conter suas próprias paixões, é necessário estabelecer um limite externo que seja bastante forte. Esse limite externo ele acabou designando para um símbolo político, que é o Leviatã, e chamou esse Leviatã de homem artificial. Maquiavel associou o Estado à ideia de um príncipe, de um governante, de um príncipe capaz de dominar e de controlar situações de crise, capaz de fundar o poder e se manter no poder. Maquiavel falava que príncipe, que consegue agir de modo a ter virtude, a ter capacidade de se manter no poder, é o príncipe que consegue chegar no principado novo, manter a ordem e se conservar no poder durante bastante tempo. Então, para Maquiavel, há uma diferença em relação a Hobbes, que o governante ele tem que ser dotado de virtude. É bom que ele também tenha fortuna. A fortuna está ligada, é uma deusa que representa a sorte, o acaso. Mas o que Maquiavel queria era que o príncipe tivesse virtude. E ele começa a mostrar que a virtude está associada a essa capacidade de fazer um determinado uso da história. O que significa isso? Significa que a história é um repositório de exemplos. Como é que eu faço para lidar com as situações de crise do presente? Como é que eu faço para lidar com o fato de que eu quero que o corpo político se conserve, que se mantenha? Eu preciso fazer um uso da história. Eu preciso observar como os governantes, tanto antigamente como no presente, fizeram para se manter no poder. A história em Maquiavel, ela aparece ainda de um modo semelhante ao que falava Cícero, como mestra da vida. Mas ela não deve ser a mestra da vida para todas as coisas e todas as áreas. Ela deve ser a mestra da ação política do governante. Uma das importantes novidades em Maquiavel é utilizar a história de um ponto de vista político. A história me permite estabelecer exemplos entre o passado e o presente que, se forem bem feitos, se eu souber estabelecer analogias claras entre situações semelhantes, eu posso não só resolver os problemas do presente, como prever situações futuras. Então, do ponto de vista do uso da história, Maquiavel chama a atenção para a importância de se fazer um uso político da história. A partir de um uso correto da história, o príncipe poderia não só... ele poderia fundar um novo corpo político e se manter no poder por bastante tempo. Quanto a outros autores, como Locke, voltando aqui ao ponto do estado de natureza, o estado de natureza de Locke, que é aquela situação pré-política anterior ao Estado, se diferencia de modo radical do estado de natureza de Hobbes. Locke dizia que Hobbes teria se confundido, que Hobbes teria errado. Embora Hobbes tenha influenciado muito o pensamento de Locke, Hobbes teria feito uma confusão danada, segundo Locke, que seria tratar o estado de natureza como um estado de inimizade. Ora, para Locke, o estado de natureza não é um estado de inimizade, não é um estado de desconfiança permanente entre os homens, não é um estado em que possa eclodir a qualquer momento a guerra de todos contra todos, não é um estado no sentido de uma situação em que o homem seja o lobo do homem. Para Locke, há uma relação de tranquilidade e relativa harmonia no estado de natureza. Não, é importante tudo isso que o professor estava falando, porque a gente consegue fazer hoje um catálogo desses autores e colocá-los como todo esse jogo que o professor fez, né, de análise de um para outro, porque tudo isso serve para analisar o poder e o Estado e como cada autor desenvolveu
uma percepção política, uma ação política, porque esses sujeitos também tinham interesse em relação ao poder dentro dos seus contextos, né? Por causa de Hobbes, por exemplo, ele estava vendo a barbárie que se instaurava, a guerra, né, de religiões, ele queria superar esse momento. Então, todos eles estão mergulhados em contextos históricos, então eles têm uma percepção da história, né? Uma concepção do homem, da natureza humana, e a partir dali tomar uma posição, uma epistemologia, né, como acho que a influência, por exemplo, do todo o mecanicismo, né, pro Hobbes, né, e toda também a revolução científica, depois para Locke e outros autores, e também cada um vai pensar uma noção de Estado. Por isso que a gente tem até hoje Estado mais centralizado, Estado mais descentralizado. A gente às vezes costuma ligar a noção de Estado mais centralizado a Hobbes, né? ou concepções mais, digamos, uma noção de república como governo de vários, autores como Locke ou Rousseau. Então, assim, eu acho que o que é importante é como a gente tem a capacidade hoje de aprender ciência política brincando, né, jogando com esses autores, tendo em vista também todos os processos históricos, os processos políticos que promoveram o desenvolvimento do Estado moderno, como eu acho que um tema que o professor conhece bem, que é o tema da secularização, ou seja, mais ou menos a gente pode falar em saída da religião. Quanto mais a religião e sobretudo o poder eclesiástico vai diminuindo, o poder político vai se insurgindo e vai predominando, tornando-se cada vez mais hegemônico, apesar de ser um processo inacabado, como o professor já comentou em outros momentos. É isso. Você mencionou a questão da secularização, é extremamente importante, porque se o Estado moderno nasce dos conflitos civis religiosos, da guerra religiosa, a secularização representa a ideia de que a salvação não reside em outro mundo, mas neste mundo. Outro ponto fundamental é que a Igreja Romana, sobretudo através do papado, tinha o monopólio das escrituras sagradas. E como não havia uma separação entre a moral religiosa e a política, a Bíblia funcionava como um verdadeiro código jurídico voltado para a orientação das ações das pessoas. Então, quem tivesse o monopólio das escrituras sagradas tinha também um monopólio de como os homens deveriam agir neste mundo. Então há toda uma luta no momento, na tentativa de criar de fundar o Estado moderno, há uma luta contra os representantes do poder espiritual. A Hobbes pode ser lido também como o Leviatã pode ser lido como uma verdadeira arma política contra os poderes espirituais. É um esforço radical para submeter o poder da Igreja ao poder do Estado. Um esforço radical para submeter a moral religiosa à política. Enquanto Maquiavel pretende separar, não exatamente separar, mas mostrar que a política tem um campo autônomo do saber e da prática, Hobbes pretende subordinar a moral religiosa e a Igreja ao Estado. Então, esse ponto da secularização é imprescindível para a compreensão das teorias do Estado moderno e da ideia da política moderna. Maquiavel também é um autor cujas ideias operam uma profunda secularização também. Porque o uso que o príncipe pode fazer da religião é sempre um uso instrumental. Maquiavel tem um capítulo extremamente interessante no Príncipe, obra redigida em 1513, em que ele sempre diz que um governante precisa de boas armas e boas leis. Mas o único corpo político, o único Estado que não precisa de boas armas é a Igreja, porque ela tem a força da retórica e da persuasão. Então é um Estado praticamente que não precisa se defender, porque suas armas são a retórica, a persuasão, o monopólio dos textos sagrados. Então é muito importante essa dimensão secularizante para entender o pensamento. Eu quero aqui só fazer um breve resumo e dizer, para tentar responder de modo mais claro as questões suscitadas pelo professor Luiz, e dizer o seguinte: todos os autores, toda a teoria política, toda a teoria do Estado moderno apresenta uma determinada imagem do homem. E o Estado vai variar de acordo com essa certa concepção da natureza humana. É isso que se chama uma antropologia. Em Hobbes, o homem aparece dotado de uma falibilidade,
o homem aparece dotado de uma incapacidade de se autogovernar. Logo, ele precisa delegar a sua força a um governante que seja capaz de ganhar estatura e força e preservar a ordem. Maquiavel também nos apresenta um ser humano cheio de falibilidades e problemas e diz que para a gente compreender a política, a gente tem que pressupor que esse ser humano é mau, que ele é egoísta, que ele é vil, que ele prefere cuidar da propriedade, que ele chora mais quando perde a propriedade do que quando perde o pai. Ele diz também que o governante, quando ele fala do príncipe, ele diz que o ideal para um príncipe é ser amado e ao mesmo tempo temido. Mas como essas duas coisas parecem um pouco contraditórias, é muito mais seguro ser temido do que ser amado. Então a política ela é um terreno, um âmbito que tem uma natureza própria que muitas vezes é difícil para o senso comum compreender, porque o que Maquiavel estabelece, na verdade, é uma ética própria para a política. E essa ética diz respeito ao resultado. Não importam tanto os princípios de minhas ações, não importa tanto agir honestamente, agir de modo temperante, agir de modo corajoso. Corajoso é necessário sempre, mas não é necessário ser temperante ou dotado de liberalidade. Necessário é parecer ser assim. Ele muda a concepção da política entre um agir de acordo com determinados princípios para um parecer agir de acordo com esses determinados princípios. Porque o foco fundamental, a ideia fundamental é o resultado. E qual é o resultado? Garantir a ordem, conservar o corpo político e garantir previsibilidade. Previsibilidade, garantir que as pessoas saibam como vão viver no dia de amanhã, que elas possam ser salvas, que suas vidas sejam longas e duradouras neste mundo aqui e não apenas no mundo vindouro. Para fechar esse tema, é importante entender essa questão da ética própria para a política de Maquiavel também, como ela se contrapõe fortemente a uma ética religiosa, né? A gente até tem, por exemplo, uma figura como Thomas Moros, que se contrapõe completamente, é também um político, mas não abnega uma manutenção de uma ética religiosa, né? Ou seja, esse é um debate que se mantém até hoje, né? Para fechar esse tema, vou pedir para o professor dar um fechamento, uma sintetizada nisso que a gente viu, porque a gente vai também abordar outros temas que são fundamentais para o dilema político hoje, né? A gente está tratando aqui, eu acho que Caio enfatizou na questão da religião e política, que é um dos tópicos para pensar o Estado moderno e por que o Estado moderno existe exatamente. Isso se revela no conceito de secularização, porque a religião vai deixando espaço e o político vai aparecendo, né? Mas tem outros tópicos que a gente vai abordar, então, para fechar, eu gostaria que o professor desse uma sintetizada nesse tema. Bom, então, para a gente finalizar esse ponto aqui, essa discussão sobre a fundação do Estado moderno, é importante reiterar a ideia de que a toda teoria política, a toda teoria do Estado, subjaz um certo retrato do ser humano. E esse retrato varia de acordo com os autores, e isso a gente pode observar em Hobbes, em Maquiavel, se ressalta o aspecto da falibilidade humana. A política está ligada a essa dimensão da falibilidade e a tentativa de compensar e superar essa falibilidade. Ela não se supera, mas ela pode ser compensada com a ação política, com limites externos ao homem. E também pensar que a noção de estado de natureza em Locke e Rousseau é bastante diferente. Locke vê dois momentos no estado de natureza e fala que esse estado pré-político não é exatamente como está dizendo Hobbes, não é uma situação de inimizade, mas há uma certa harmonia. E por que há uma certa harmonia nessa situação pré-política anterior à existência do Estado? Porque os homens, diferentemente de Maquiavel e Hobbes, a razão é uma potência mais forte. Em Hobbes e Maquiavel, a paixão é mais forte do que a razão. Os homens, a passionalidade é a própria paixão do medo em Hobbes que vai ser o elemento que inaugura o Estado em sua teoria. E em Locke, os homens são relativamente capazes de se autogovernar, porque eles são dotados de razão. Eles têm já um certo respeito à propriedade. A propriedade já surge no estado de natureza, enquanto, por exemplo, que em Hobbes
a propriedade só é instituída pelo Estado, essa é uma diferença importante. Em Locke, então, o homem ele é dotado de uma certa altruísmo, ele pensa no próximo. Esse elemento também vai aparecer em Rousseau. O homem não é só dotado em Rousseau de um amor próprio, mas ele também é dotado do amor de si. O amor próprio em Rousseau está ligado a uma dimensão mais egoísta. O amor de si está ligado a um elemento altruísta. Qual dos dois vai prevalecer em Rousseau? Isso vai depender do tipo de sociedade, do tipo de arranjo social que se configurar a partir de um pacto. Em Rousseau, a gente pode ver em outro momento, há dois momentos fundamentais de um pacto. O primeiro que corrompe e o segundo que é capaz de criar um arranjo social mais favorável à piedade, ao altruísmo e à ideia que ele cria da vontade geral. Então, a gente falou desses autores, mas esqueceu de falar de Jean Bodin, que é extremamente importante para pensar a noção da soberania. A soberania ela é um poder cuja característica é sua indivisibilidade. Em latim se gostava de falar que ele é legibus solutus, que é um poder que não tem amarras, ele não está preso, ele não tem limite. O poder da autoridade estatal, do corpo político estatal, deve ser um poder forte o suficiente para se sobrepor a qualquer outro poder. Jean Bodin não rompe tanto ainda com a tradição, porque ele respeita ainda o príncipe de Bodin não é o príncipe do Principado Novo, ainda é ligado aos principados tradicionais de sua época. Como eu disse no início, há uma disputa muito grande entre esses autores, ou pelo menos entre os intérpretes desses autores, para saber quem foi aquele que rompeu mais com a tradição. E eu diria que talvez o autor que mais tenha rompido com a tradição, em virtude do que lembrou Luiz, é Thomas Hobbes, porque foi muito influenciado também pela ciência moderna, pelo fato de chamar o Estado, de comparar o Estado a uma máquina, a um homem artificial, a falar da tentativa de prolongar artificialmente a vida desse homem, ao chamar a atenção que o homem é o artífice que cria o Estado e a sociedade, elementos extremamente novos e um método novo também para a criação, que aí entra na discussão epistemológica. Esse é um assunto inesgotável e fascinante, que certamente vai ser muito discutido e, eventualmente, em outro momento, a gente retorna a ele.